Golpe financeiro no Brasil. É difícil encontrar alguém que nunca foi convidado a participar de qualquer um desses esquemas que eu vou mostrar hoje. Todo ano tem um novo. E eles vão se adaptando ao gosto da galera. Antes era boi, avestruz, internet e agora já tá até no WhatsApp. As histórias desses golpes são muito interessantes. Dá até para escrever um livro com cada uma delas. Tem assassinato, famoso sendo passado para trás, protesto. Hoje eu vou te contar os 5 golpes mais famosos no Brasil e fica até o final, pois vou te contar um golpe que está acontecendo no momento. Número 1. Boi gordo. Quem viveu na década de 90 com certeza lembra da história do boi gordo. O esquema era o seguinte: o investidor era oferecido a oportunidade de ganhar 40% de retorno em 1 ano e meio. E esse retorno era anunciado como sendo garantido. Já enxergou a bomba, né? O negócio que era oferecido pelo boi gordo era a criação de bezerros e a engorda de bois. Ou seja, você dava dinheiro para o esquema comprar umas cabeças de gado e ao final de 1 ano e meio ele retornava o dinheiro com lucros. Os administradores do esquema foram muito espertos e aproveitaram o sucesso da novela O Rei do Gado para inserir comerciais durante a novela, tendo como estrela dos comerciais o Antônio Fagundes, o próprio Rei do Gado. Receita para o sucesso, né? 30 mil pessoas entraram na jogada, incluindo vários famosos, como o ex-técnico da seleção Felipão e a atriz Marisa Hort. O esquema até que durou bastante tempo e em 2001, mais ou menos, quando não conseguiram mais pagar os resgates solicitados pelos investidores, o negócio começou a ir por buraco. O negócio até que deu lucro, mas nunca chegou nem perto da rentabilidade de 40% em 1 ano e meio, como foi prometida, e era sustentado principalmente pelo capital dos novos investidores. Um típico esquema de pirâmide. Sabe o que é pior? O fundador da empresa, Paulo de Andrade, havia sido condenado a uma multa de 20 milhões pela CVM em 2003. Em 2009, esse processo foi cancelado pelo STJ. Virou pizza! Os únicos que levaram o chifre foram os investidores. Número 2. Avestruz Master. Mudam os bichos, mas a cara de pau continua a mesma. Aproveitando a chegada deste animal que prometia revolucionar a agropecuária brasileira, em 1998 inventaram esse esquema que prometia retornos de 10% ao mês para quem adquiria uma ave com 18 meses de vida. Um bebezinho praticamente. O lucro viria da exportação da carne. Acontece que nenhum avestruz foi abatido. Todo o dinheiro que era captado foi usado para o lucro dos donos e publicidade. Foram 4 milhões em publicidade e apenas 100 mil reais gastos com ração para os bichinhos. Além disso, o grupo só tinha 38 mil avestruzes, quando na teoria deveria ter mais de 600 mil. A Justiça Federal condenou os donos a pagar 100 milhões de reais aos investidores lesados. Acontece que todos os prejuízos somados foram mais de 1 bilhão. Mais uma vez, os investidores que pagaram o pato. Número 3. Telex Free. Um dos casos mais recentes de pirâmide foi a Telex Free. A empresa lesou milhares de pessoas, fez uma cidade quase parar e ainda está envolvida em uma acusação de assassinato. Ela atraía novos investidores com a promessa de vender pacotes de telefone por IP. A verdade é que ninguém nunca vendeu produto nenhum e o único lucro vinha das entradas de novos participantes. A história tem diversos fatos que, ao mesmo tempo que são bastante tristes, também são bem curiosos. Primeiro fato é que os fundadores da Telex Free já tinham sido condenados anteriormente nos Estados Unidos por terem montado um esquema de pirâmide lá. Como a coisa não deu certo, vieram para o Brasil para dar um novo golpe. Um dos fundadores, Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, mudou seu nome para dar mais credibilidade ao negócio. Escolheu um nome típico de novela mexicana, San
Rodríguez. E como toda novela mexicana, a história sempre pode piorar. A empresa teve a maior cara de pau e copiou na cara dura a logo de um campeonato de badminton, só mudando a cor do mesmo. Coloca aí, editor, os dois pra gente comparar. Além disso, a Telex Free foi acusada de assassinar a promotora Nicole Gonzalez, que havia recebido ameaças de morte por estar investigando o esquema. Em 2013, quando a empresa foi julgada no Acre e foi decidido que suas atividades deveriam parar, houveram caravanas de pessoas vindo de todas as partes do país para pressionar a justiça a não condenar a Telex Free. Óbvio que não deu certo. Foram mais de 2 milhões de pessoas prejudicadas. E como sempre, a justiça brasileira foi bastante fraca na condenação. A Telex Free foi condenada a pagar 3 milhões de reais em danos morais. Prova de que no Brasil o crime muitas vezes compensa, infelizmente. Número 4. Esquema Ponzi Mineiro. O empresário Thales Emanuele Maiolini, em 2009, criou os fundos de investimento FIRV e FICAP, que prometiam um retorno de até 7% ao mês. Mais de 2.000 pessoas caíram no golpe, que era um esquema de pirâmide clássico. Alguns investidores depositaram milhões de reais no esquema. Tudo caiu quando um dos investidores decidiu retirar os seus 3 milhões que havia investido. Como não tinham o dinheiro, o empresário fugiu. Seu sumiço ocorreu em julho de 2010. Logo depois foi aberto um inquérito no mesmo ano com os crimes de estelionato e falsidade ideológica. Após esses fatos, se iniciaram as buscas de seu paradeiro pela Polícia de Minas Gerais, pela Polícia Federal e até mesmo pela Interpol. Logo depois que sua prisão preventiva foi decretada, em entrevista ao jornal Estado de Minas, ele disse como ocorreu a fuga. Em 23 de julho, ele disse que iria se encontrar com um investidor na cidade de São Paulo, que estava disposto a investir 20 milhões de reais. Após ser avisado que o investidor havia cancelado a reunião, Thales fugiu para o terminal rodoviário do Tietê para embarcar para a Amazônia na fronteira com a Bolívia. Em 13 de dezembro do mesmo ano, ele prestou depoimento e disse que a empresa foi à falência por causa de uma suposta crise em 2008. 2 dias depois, ele assumiu como sendo culpado pelos crimes. Em julho de 2011, a justiça negou o pedido de habeas corpus de seu advogado. Após 1 ano e meio preso, seu advogado, em 2012, conseguiu liberar Maiolini, alegando excesso no prazo para a liberação do réu. Em 10 de julho de 2012, ele e a sua empresa foram multados pela CVM em 500 mil reais. Número 5. Mandala do dinheiro no WhatsApp. Essa aqui ainda tá acontecendo, então fique atento, hein? Inventaram a tal da mandala do bem. Cada pessoa que entra na mandala deve pagar 100 reais para entrar e tem a promessa de receber 800 reais ao final. Não é vendido nenhum produto e a única coisa que você deve fazer é divulgar a tal mandala para mais pessoas entrarem. Olha como é a tal mandala. Você entra dando dinheiro para quem está no centro da tal da mandala e quando mais pessoas vão entrando nela, mais para o centro você vai. Esquema de pirâmide descarado, mas que segundo os divulgadores do esquema não é esquema de pirâmide, pois tem uma forma de uma mandala. E óbvio que não dá certo, né? Pois era necessário que cada vez mais pessoas entrassem nessa mandala para sustentar o esquema. Teve até um caso de assassinato na Bahia, de um rapaz. Ele morreu pois ele estava devendo dinheiro na mandala. Já vi muita gente divulgando e convidando pessoas a participarem dos grupos de mandala. Cuidado, preste atenção, porque se você divulgar e solicitar a pessoas que participem dela, você pode ser acusado de crime. Fuja! O que esses golpes todos têm em comum? A promessa de uma rentabilidade enorme e sempre divulgada como garantida. Isso não existe! Nenhuma rentabilidade pode ser garantida, ainda mais quando existem retornos enormes. Qualquer retorno maior que 1% ao mês já fica com o pé atrás. O que você achou desses golpes? Você chegou a cair em algum ou foi convidado para um desses? Me comenta aí então!
Se inscreva no meu canal, hein? Beijos, até mais!